encontro natural. Amém? Não é um ajuntamento natural. Quando nós viemos, nos dispomos, principalmente em nosso coração, a virmos ao culto, é porque esperamos que Deus vai falar conosco. Isso não é natural. Eu te convido a louvar o Senhor com esse hino, com esse louvor que eu pedi para Adielto cantar. Mas deixa eu te fazer um convite, querido. Eu te convido a você ficar ligado com o Senhor. Eu te convido a você esquecer quem está do seu lado, esquecer dos problemas que ficaram lá fora, trazer cativa a tua mente, cativa a tua alma para esse momento. Conversa com o Senhor, querido. Se liga com Ele, porque afinal de contas a ajuda que você precisa vem dEle. Então se conecta com Ele, querido. Esquece quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás, o que se passou durante a semana, mas adora Ele. Adora Ele. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que está em nós, a Tua unção que está em nós e sobre nós, o Teu poder que está disponível por conta da Tua palavra, da Tua unção que despedaça
todo jugo, que quebra toda cadeia, que liberta todo cativo, que abre portas. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Oh Espírito Santo, você tem liberdade, Espírito Santo, em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Deixa eu te dizer, o Senhor já levou sobre ele na cruz. Isso não te pertence. O que te pertence é saúde divina, é a própria vida de Deus em você. A própria vida de Deus em você. Eu estava com dor no joelho. Eita. Aleluia. Era dor no joelho? O Senhor cura. Aleluia. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. Ele continua o mesmo hoje, amanhã, sempre, eternamente. O mesmo, querido. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E eu te digo mais, essa presença palpável em nosso meio, a unção disponível, não é apenas para aqui. É para toda a tua vida. Aleluia. Diga: eu não ando pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Diga: porque eu sou crente. Oh glória. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Pai, inspiração divina para trazer a tua palavra, para estarmos sendo edificados, para estarmos sendo fundamentados, termos, Pai, a nossa casa, ela construída sobre a rocha, a nossa vida, Pai, edificada na rocha, que é a tua palavra. Espírito de sabedoria, de entendimento e de discernimento, para compreendermos, Pai, a tua palavra, a revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque estamos aqui, Pai, juntos para crescermos, juntos, Senhor, para avançarmos. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Antes de você sentar, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você está no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Você está no lugar certo e na hora certa. Amém, querido? Você não podia estar em outro lugar. Pode sentar, amados. Aleluia. Muito obrigado, louvor. Aleluia. Quantos sabem que quando nos reunimos para melhor? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém. Aleluia. Queridos, quando nos reunimos num culto como hoje, culto de celebração, de adoração, de pregação e ensino da palavra, nós nos reunimos para um propósito. Amém? O propósito inicial, claro, nós viemos aqui para prestar um culto ao Senhor. Diga: o culto é ao Senhor.
Estamos reunidos para adorar a Ele. Culto não é necessariamente para você, é para adorar ao Senhor. Só, queridos, que quantos sabem que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam? Amém? Então, como Ele é galardoador daqueles que o buscam, nós viemos para o culto, adoramos, exaltamos o nome dEle, engrandecemos, e Ele, com toda a sua bondade, nos inspira para falar a sua palavra. E aí nós saímos daqui ainda mais felizes, mais contentes. Saímos daqui, podemos dizer, renovados. Quantos têm a sensação que muitas vezes você chega no domingo e quando sai, você sai pronto para segunda-feira? Amém? Não é assim? Se de repente o sentimento é diferente desse, eu te convido a ler mais um pouco a palavra, a orar mais um pouco, a adorar mais um pouco, porque Deus tem para nós uma vida maravilhosa. Amém? Diga: Deus tem para mim uma vida extraordinária. Deus tem uma vida extraordinária para nós, querido. Afinal de contas, tudo já foi feito. Quando Jesus disse lá naquela cruz: está consumado, Ele não estava dizendo apenas o aspecto, pode-se dizer assim, espiritual. O aspecto espiritual já estava consumado quando Ele foi morto e ressuscitou. Porém, depois da sua ressurreição, Ele deixou, pode-se dizer assim, diretrizes, Ele deixou mandamentos, Ele deixou orientações para que possamos seguir. Agora, não já foi feito? Querido, já foi feito, mas cabe a nós também fazermos a nossa parte. Já está feito. E essa noite, querido, eu quero te falar, eu quero fundamentar, pode-se dizer assim, a nossa fé. Amém? Deixa eu te dizer, querido, nós somos chamados. O Senhor, Ele compartilhou, Ele liberou da própria fé dEle uma porção para cada um de nós, uma medida de fé para cada um de nós. Então todos nós temos uma medida de fé. Agora, como é que essa fé ela é desenvolvida? Quando é que a sua fé está sendo desenvolvida? Vou te ajudar. Sua fé, ela está sendo desenvolvida quando tudo vai bem. Sim ou não? Deixa eu te dizer, querido, nós podemos chegar a um nível de fé em determinadas áreas que a gente possa não perceber já o Senhor agindo, porque já está quase no automático. Mas deixa eu te dizer, a nossa fé ela é desenvolvida justamente quando as circunstâncias se levantam. A nossa fé ela é desenvolvida justamente quando as circunstâncias se levantam. Por quê, querido? Porque não faz sentido você usar da fé sobrenatural, da fé que Deus compartilhou contigo e comigo, quando tudo vai bem. Vou dar um exemplo. Você sabe que existe a fé natural. A fé natural até o mundo tem. Mas se de repente, querido, você está com fome e você está com 50 reais no bolso e tem um restaurante que o prato lá é 25 reais, você precisa só atravessar a rua para saciar sua fome. Você vai precisar usar uma fé sobrenatural para isso? Não. Você só vai precisar crer que chega do outro lado, porque o dinheiro já está no seu bolso. Agora, quando as circunstâncias se levantam, que foge do teu domínio, deixa eu dizer, surgiu a hora de você usar a fé. A questão é que muitas vezes as oportunidades surgem e nós, em vez de usarmos a fé da forma correta, começamos a dar vazão para a incredulidade. E deixa eu te dizer, querido, não tem nada tão perigoso na vida de um crente quanto ele dar vazão para a incredulidade. A Bíblia diz que se afaste de nós um coração perverso.
de incredulidade. Estávamos cantando aqui anteriormente, dizendo: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para o quê? Deus não é homem para... Então por que duvidar? Querido, se está escrito para mim e para você, vai se cumprir. Eu digo sempre que tem uma promessa que ninguém levanta pela manhã, dizendo: Senhor Jesus, hoje eu quero que essa promessa se cumpra em minha vida. Que é aquela que Jesus fez, que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom. Alguém se levantou pela manhã e disse: Senhor, que se cumpra em mim essa promessa. Não, querido. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Deixa eu te dizer, circunstâncias acontecem, se levantam, seja com você ou com qualquer outra pessoa. Agora, maior é o que habita em ti do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. Deixa eu te dizer, não existe circunstância que possa abalar Deus. Dá para imaginar isso, querido? Você acha mesmo que Deus está olhando para o teu problema, coçando a cabeça e dizendo assim: e agora, como é que a gente faz? E agora? Como é que eu posso resolver isso? Deixa eu te dizer, Ele é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. De todas elas. Agora, por que muitas vezes não estamos andando ou dando as respostas a Deus que Ele espera, ou que as circunstâncias esperam? Quando não estamos cheios da palavra. Se você pegar uma esponja, querido, imagina uma esponja grande dessa de lavar carro, e você colocar ela em um balde cheio de leite, ela vai fazer o que? Sugar o leite, sim ou não? Diga assim: grande revelação. Fim. E você tira aquela esponja, e aí você decide espremê-la em outro balde. O que é que vai sair da esponja? O que vai sair? Leite, porque ela ficou encharcada de leite. Se a mesma esponja, querido, você tira o leite, secou a esponja, e você agora embebeda ela na água. Água, esponja limpa, não vai pensando aí que a água vai ficar turva, não. Você encharca ela na água e vai em outro balde e espreme aquela esponja. O que é que vai sair da esponja? Água. Diga de novo: grande revelação. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu te fazer uma pergunta: a diferença estava na esponja ou no que ela absorveu? A diferença estava na esponja ou no que ela absorveu? No que ela absorveu. Aí eu te pergunto: o que é que você está absorvendo? O que estamos absorvendo? Não tem como, querido, dar respostas diferentes daquilo que a gente está absorvendo. E essa noite eu quero te dizer que você tem fé sim para mover montanhas. Glória a Deus, teve uns 3 que se alegraram aqui. Vou dizer de novo: a fé que Deus depositou no seu coração, ela é suficiente para te tirar de toda e qualquer situação. É suficiente. Agora precisamos ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível, querido, agradar a Ele. Mas o que é a fé? Está lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se, mas se creem como que já fosse, como que já aconteceu. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas é aquilo que eu estou crendo. Então, se é aquilo que eu não estou vendo, querido, deixa eu dizer, eu não posso olhar para aquilo que eu estou vendo e dizer que isso vai determinar o meu futuro. Vou dizer de novo: aquilo que você está vendo não pode determinar o teu futuro. O que determina o teu futuro é o que a palavra diz.
De repente, você pode ter diante de você um quadro pintado dizendo que a sua família acabou. Mas deixa eu dizer, esse quadro não determina o teu futuro. De repente você pode ter um quadro diante de você, dizendo que a sua saúde foi embora. Mas deixa eu te dizer, o quadro pode até estar lá, mas isso não determina o teu final. Não determina o teu futuro. Você pode, ou melhor, Satanás pode ter pintado um quadro, até querendo te convencer que você não é tão importante quanto pensa. Mas deixa eu dizer, esse quadro é um quadro mentiroso. Não é esse quadro que tem que estar diante dos teus olhos. Sabe qual é o quadro que tem que estar diante dos teus olhos, querido? O quadro que tem que estar diante dos teus olhos é o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o quadro que tem que estar diante de você. Este é o quadro que você tem que colocar todos os dias diante de você. Quando circunstâncias se levantam que parece que nada vai acontecer, que parece que tudo está contra você, deixa eu dizer, surgiu uma excelente oportunidade de Deus agir no negócio. Surgiu uma grande oportunidade de Deus chegar e dizer: agora é comigo. Tem uma frase que o Senhor colocou no meu coração há muito tempo, que é: na impossibilidade humana que nasce a possibilidade divina. Pastor, está difícil. Está mesmo. Oh glória. Se agarra com a palavra. Querido, para toda obediência tem uma recompensa. Vou dizer de novo: para toda obediência tem uma recompensa. A Bíblia diz, por exemplo: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias de vida se prolonguem nesta terra. Se eu obedeço este versículo, logo eu tenho uma recompensa. Sim ou não? Se eu obedeço o que está escrito, querido, Deus galardoa. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Mas para obedecer eu preciso andar em fé. Pela fé, querido, perdoei muita gente, até de fato ter perdoado. Aleluia. Porque nós resolvemos não andar pelo que sentimos, nem pelo que vemos, mas pelo que cremos, mas pelo que a palavra diz. Se a palavra diz que sem fé é impossível eu agradar a Deus, quem aqui quer agradar a Deus? Glória a Deus, Pai. Metade já está querendo te agradar. Daqui para o final do culto a outra metade também quer, Senhor. Queremos, querido, agradar a Deus, mas como agradar a Deus? Através da fé, exercendo fé, se levantando todos os dias em fé, todos os dias falando a palavra, todos os dias, ainda quando as situações vêm para querer te fazer chorar, comece a sorrir. Nem que você comece a sorrir meio que chorando. Já aconteceu com você? Se alguém olhasse e visse, não sabia se você estava rindo ou chorando, não é assim? Mas decide começar. Pastor, é porque você não sabe onde meu calo está apertando. Você acha que o calo de Jesus foi alguma coisa, assim ou não? Será que apertou uma coisinha? E no entanto ele diz: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, contudo seja feita a tua. Deixa eu te dar uma boa nova. Quando você começar a deixar de lado as suas vontades e colocar como prioridade o que a palavra diz, coisas irão começar a acontecer. Porque temos uma vontade, sim ou não? Claro que temos. Jesus tinha. Ou você acha, querido, que só com você aconteceu a vontade de chutar o pau da barraca? Com mais ninguém?
Claro que acontece. Agora, entre a vontade de chegar e fazer, existe uma distância. Então eu preciso fundamentar a minha fé, aquilo que eu creio, na palavra de Deus. Eu preciso entender que se o Senhor falou, que inspirou um homem, um escritor, a dizer que sem fé é impossível agradar a Ele, é porque de fato é assim. Então, se eu quero agradar a Deus, eu necessito andar em fé. O que é que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17? O meu justo viverá, querido, pela fé. Eu vou agora, estou ministrando mesmo. Querido, você sabe por que muita gente que precisava até estar aqui essa noite, entenda, não está. Você sabe porque tem muita gente que não está congregando como deveria, não está nas igrejas, não estou falando só daqui não, amém? Nas igrejas não estão congregando como deveria. Vou te dizer por quê, porque está tudo muito bem, obrigado. Eles não precisam crer mais para chegar ao suprimento. Eles não precisam crer mais para a cura. Eles não precisam crer mais para estar com a família bem. Não, querido, ele precisava crer antes. E quando a bênção se manifestou, ele esqueceu. Fica tranquilo, glória a Deus é por dentro nessas horas. É igual aquelas famosas histórias: pai, me dá um carro, eu preciso de um veículo que é para dar carona aos meus irmãos. Eita glória. Aí o senhor vai e manda o carro. Quando chega no domingo ele diz: Senhor, está chovendo, vai melar o carro. Não, esse final de semana eu viajei, a gente está com carro. Querido, por que eu estou dizendo isso? Porque deixa eu te dizer, se a gente não abrir os olhos, querido, a gente começa a deixar de lado a fé. E começa a acreditar, sabe em quê? Na nossa própria força. Não, mas está tudo muito bem. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, eu disse isso domingo passado. A plenitude que Deus tem para a nossa vida, querido, não é se reunir apenas num domingo à noite, não. Não se resume a isso. Vou além. A plenitude que Deus tem para a nossa vida também não é vir apenas no culto da terça, da quinta e no domingo, não. Quando nós viemos, querido, você acha mesmo que Deus estava na expectativa, esperando você chegar e dizendo: não, porque hoje eu quero que venham me adorar? Querido, quem é que precisa mais? É Deus ou a gente? Quem é que precisa? A gente. Deixa eu te dizer que quando você vem para a igreja, não é um favor que você está fazendo para Deus, nem para marcar presença para o pastor te ver, não. Você está vindo porque você precisa, querido, ouvir a palavra, se fundamentar na palavra. Você precisa ouvir verdades que vão influenciar não só a tua semana, como a tua vida inteira. Queridos, eu recebi palavras que mudaram o curso da minha vida em um culto. E quem era que estava pregando? Era um profeta lá de longe, da Austrália? Não. Poderia ser, querido, qualquer um, porque Deus usa a todos que vêm aqui. Amém. Agora, eu estou com o coração aberto, disponível para receber, para querer. Querida, a plenitude que Deus tem para nós é uma vida de justiça, de alegria e de paz no Espírito Santo. A vida que Deus tem para nós é a vida do justo, a vida de fé em fé, de fé em fé, andando cada dia em fé. Pastor, mas o senhor falou que se eu não preciso de algo, como eu vou usar a fé? Querido, eu não estou dizendo que todos os dias nós vamos levantar pela manhã e vamos estar rodeados de necessidades para que seja necessário usar a fé, não. O que eu estou dizendo é que abre teus olhos para que as bênçãos do Senhor não se tornem tão constantes que você não possa mais perceber. Quantos dias eu não já me levantei pela manhã, graças a Deus, sem problema nenhum, aleluia. E querido, tive que exercer força, querido,
de entrar no carro e dizer: Pai, muito obrigado porque hoje vai ser um dia tremendo, obrigado porque essa semana vai ser extraordinária. Querido, deixa eu te falar, eu só tenho duas opções: ou crer ou incredulidade. O Senhor não me chamou para incredulidade, o Senhor me chamou para crer. Aleluia. Oh glória. Fomos chamados para crer, querido, para andar à altura do conhecimento que temos chegado. Paulo falou isso aos Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 16. E ele inicia o capítulo 3 de Filipenses dizendo o quê? Olha, não me desgosta nem um pouco vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Hoje a gente está ouvindo de fé de novo, pastor. Amém, de fé de novo. Aleluia. Vou te dar um exemplo de fé. Coisa simples, que você tem que usar a fé, porque você usa a fé para crer. Quantos aqui creem? Paulo falou sobre isso. Ele disse: olha, eu não conhecia o pecado até quando a lei me disse o que era pecado. Amém? A lei me mostrou isso. Ou seja, nós não sabíamos o que era errado até dizer que era errado. Quem aqui hoje levantou pela manhã e viu Deus? Sentou com Ele, bateu um papo? Mas quantos creem que Deus está conosco 24 horas por dia? Aonde quer que você esteja, Ele está contigo no trabalho, Ele está contigo no teu lar, Ele está contigo no teu quarto, Ele está contigo no teu carro, Ele está contigo quando você está na frente do computador e ninguém está te vendo. Aleluia. Isso é necessário fé, sim ou não? Então estamos crendo. Necessário fé. Não precisa levantar a mão, querido, basta continuar olhando para frente e sorrindo, que ninguém vai saber que Deus falou com você. Amém. Mas quantos de nós aqui, querido, não tivemos vontade de pecar e não pecamos porque dizemos assim: se eu fizer isso, eu desagrado a Deus? Tivemos vontade de errar e dizemos: eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou desagradar a Deus. Alguns outros ainda dizem assim: Deus está vendo. Ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Deixa eu te dizer que para você mudar de trajetória, você está usando a fé, sim ou não? Claro que está, querido, porque você está tomando uma decisão baseada naquilo que a palavra diz. Então eu preciso ter a minha vida ela regida por fé, fundamentada na fé. Jesus disse: olha, tem aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia. A diferença não estava, querido, deixa eu te dizer, não era nem na construção. Ambos construíram. A diferença estava justamente no solo que estava sendo construído. E que solo é esse? Agora eu vou pegar um pouquinho mais fundo. Quem aqui crê que o seu coração é um solo fértil? A palavra, querida, ela penetra na tua alma e também no teu coração. Por isso que lá em Provérbios diz: olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Então eu preciso guardar o meu coração, mas de quê? Falar de algumas coisas aqui. Sabe que você precisa guardar o seu coração? Da mentira. Você precisa guardar o seu coração da incredulidade. Você precisa guardar o seu coração de inveja. Você precisa guardar o seu coração de falatórios. Você precisa guardar o seu coração a respeito daquilo que você anda colocando os seus olhos. Você precisa guardar o seu coração para aquilo que você tem dado ouvidos. Ah não, mas foi só uma conversinha tola. Sei,
conversinha, sei. Querida, a fé, ela nos leva além da nossa própria capacidade. Agora, para isso, eu preciso aceitar o que a palavra diz. Se a Bíblia diz que o justo viverá por fé, pela fé, é uma ideia de continuidade, é todos os dias eu creio, todos os dias eu decido crer, todos os dias eu estou crendo. Agora a diferença é do que cada um precisa crer. Alguns precisam crer no início do mês para R$2.000, outros precisam crer para 10, outros precisam crer para 20, outros precisam crer para 30, outros para 100 mil, mas todos precisam crer, sim ou não? Uns precisam crer para que uma dor de cabeça passe, e outro precisa crer para que um câncer vá embora, mas todos precisam crer. Jesus, querido, ele já fez, está consumado, agora eu preciso crer. E deixa eu dizer, não cai, eita, agora eu vou mexer na ferida de algumas pessoas. Não cai, querido, naquela esparrela de olhar para o teu irmão e dizer assim: você não está crendo não, é? Sabe por quê, querido? Porque cada um é que sabe onde o sapato aperta. Aleluia. Obrigado por um aleluia e os glória a Deus por dentro, amém? Por que deixa eu dizer em nosso meio, eu já ouvi muitas vezes isso. Ah, porque o fulano não está crendo não. Deu vontade de eu olhar para ele e dizer: e tu, bonitão? Deixa eu dizer, nós somos chamados, sabe para quê? A primeira coisa é analisar nós mesmos. Amém? Julgue o homem a si mesmo. Paulo escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando sobre a ceia. Então eu preciso julgar a mim mesmo. Eu estou andando em fé, ou eu estou usando apenas a fé natural que qualquer um usa? Querido, eu vou te dizer, eu já conheci pessoas que não têm nem o Espírito Santo, que acreditam até em pedaço de pau, de árvore, uma pessoa cheia de fé. Vou fazer isso porque vai dar certo, crente. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo, amém? Aleluia, aleluia. Queria que você abrisse comigo, querido, lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Esse texto é muito conhecido, já li ele inclusive algumas outras vezes aqui. Aqui é falando, querida, a respeito da promessa que o Senhor fez a Abraão. No versículo 17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora o quê? Quem falou a Abraão? Quem falou? Deus. Deus falou já alguma coisa a você relacionada à promessa? Deus já te prometeu alguma coisa? Então por que você fica triste? Deus já te prometeu alguma coisa? Sim ou não? Então por que você fica querendo duvidar com as suas ações? Querido, deixa eu te dizer, a fé ela não nega os fatos. A fé ela olha e diz: realmente está aí. Agora o posicionamento em fé é diferente do posicionamento da incredulidade. E aí, dando continuidade, ele diz, versículo 19: sem enfraquecer, ou melhor, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, no versículo 19 de Romanos 4, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Querido, quando é que Abraão se fortaleceu? Deixa eu dizer, se você lê apenas assim por cima, você pensa que ele andava lá pelo deserto, por onde quer que ele andava, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, querido, não era isso. Ele se fortalecia dando glória a Deus, crendo que se cumpriria aquilo que Deus falou. Ele levava em conta o corpo já amortecido, 100 anos de idade. Ele não estava desconsiderando, mas uma coisa ele fazia: ele não duvidou por incredulidade. E o que é duvidar por incredulidade? Vou te dizer agora: é você desistir. Deus não me chamou, nem te chamou para desistir e ficar no meio do caminho. Querer duvidar por incredulidade, querido, é você olhar para o que Deus te prometeu e você dizer assim: mas não é bem assim não. Duvidar por incredulidade é você olhar para todas as circunstâncias e ter mais fé nas circunstâncias do que no que Deus falou. Agora, quando eu creio no que Deus falou, eu olho as circunstâncias, observo as circunstâncias, até choro por conta das circunstâncias, mas quando eu falo com a circunstância, eu digo: você vai passar. Eu olho para a circunstância e digo: estou passando. Eu olho para a circunstância e digo: é por pouco tempo. Eu olho para a circunstância e eu digo assim: eu vou vencer você, porque o maior habita em mim. Eu não olho, querido, para a circunstância assim. Eu olho para a circunstância assim. Aleluia. E vou te dar outra chave aqui. Uma chave para você andar ainda mais em fé: anda em alegria. Pastor, mas as coisas acocharam, as coisas lá em casa estão de um jeito, está assim, o meu esposo, a minha esposa, começa a se alegrar. Começa a declarar, sabe o que? Olha para a situação e diz assim: você está assim só porque o que vai vir é muito maior. Olha para a circunstância e diz assim: quem ri primeiro sou eu. Não é quem ri por último não, querido, é quem ri primeiro. Quem ri primeiro sou eu. É olhar para a circunstância como ela deve ser vista. Não é enaltecendo a circunstância. Se você for ver, querido, a história de Davi, aquele exército, os irmãos de Davi lá, e todos eles enaltecendo o Golias. Aí quando Davi olha para o gigante, ele diz: quem é este incircunciso que vem contra o exército do Deus vivo? Quando o rei duvida de Davi, Davi simplesmente diz: rapaz, olha o seguinte, você está me vendo baixinho, ruivo e novo, mas você não sabe as batalhas que eu já venci. Disse: olha, eu estava no campo, veio um urso, eu matei. Eu estava no campo, veio um leão, eu rasguei ele no meio. Se eu fiz isso com o urso e com o leão, o que será esse gigante? Sabe o que é que você faz, querido? Olha para as circunstâncias e diz assim: se eu já passei por aquelas, o que é essa que está pela frente? Se eu já passei por aquelas, o que é essa que está pela frente? Quantos creem aqui que você tem a fé do tipo de Deus? Querido, se nós temos a fé do tipo de Deus, e nós temos esse conhecimento, nós sabemos que o que sai da nossa boca tem o poder de gerar vida ou gerar morte. O que você tem produzido com seus lábios? Querido, deixa eu te dizer, chegou o tempo de você não enaltecer mais a circunstância, mas falar sobre a solução. Declarar, falar a solução. Interessante que Davi, quando chega diante daquele gigante, o gigante ameaça Davi, e Davi olha para ele e diz: hoje mesmo vou arrancar a sua cabeça e dar para os corvos. Vou arrancar a tua cabeça. Você tem olhado para a circunstância e tem dito assim: vou arrancar a sua cabeça? Ou você tem olhado para a circunstância e tem dito assim: estou perdendo a cabeça?
Aleluia. Vou dizer de novo: você tem olhado para a circunstância e tem dito a ela, vou arrancar a sua cabeça? Ou você tem olhado para ela e tem dito assim, estou perdendo a cabeça? Deixa eu dizer, você foi chamado para arrancar a cabeça. Ou você não sabe que você é filho? O que foi que o apóstolo Pedro escreveu lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? Ele diz, olha, desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite racional, para que por ele vades crescendo. Que leite é esse, querido? Diga a palavra. Querido, nós estamos aqui numa noite de crescimento, querido. Numa noite que você está recebendo da palavra, que vai gerar fé em você, e que você vai começar a falar segundo aquilo que você crê. E como você vai falar segundo aquilo que você crê, você vai ver. Porque você não vê para crer, você crê para ver. Diga, eu estou muito bem fundamentado na palavra. Na palavra, querido. Se passasse o microfone aqui para qualquer um de vocês, garanto que tinha testemunho para contar, sim ou não? Do que Deus já fez. Talvez situações, querido, que eu nem sonhasse em passar, e você passou. E Deus simplesmente pegou junto com você e você passou. Então, se você passou por outras situações, o que será dessa? A hora está avançando, vou ser mais rápido. Olha só, querido, o que diz aqui no versículo 17, ele diz, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não, o Deus que vivifica, e chama à existência as coisas que não, ou seja, o Deus que cria, o Deus que vivifica os... Qual é a área da tua vida que parece que já está no caixão? Fica tranquilo que Deus vivifica. Ele vivifica os mortos, mas chama à existência as coisas que não existem, para que existam. É o Deus criador. Deixa eu dizer, se for necessário algo ser criado para resolver a tua situação, pode ser criado. Se for necessário algo ser criado para resolver a tua situação, vai ser criado. Agora como? Você precisa falar. Eu creio e eu falo. Criei, por isso falei. Se o Deus que chama à existência as coisas que não são, habita em mim, se este Deus compartilhou comigo uma própria medida de fé dele, significa dizer que quando eu falo segundo a sua vontade, baseado na sua palavra, está saindo de mim um poder criador. Aleluia. Ou você não lembra, querido, que sempre na rua, né? Eu vou falar só de onde eu morava, mas sempre em toda rua tem aquela mulher que faz mais barulho. Pelo menos lá tinha. Aquela quando brigava com os meninos, a vizinhança todinha sabia. E eu lembro, querido, que acontecia algumas vezes dela dizer, menino, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, tu vai se dar mal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E falava um bocado de desgraça. E quando menos espera, acontecia. E ela olhava e dizia assim, eu não falei? Eu sei que nunca aconteceu aqui com ninguém, amém? Querido, o que era que ela estava gerando, criando vida ou criando morte? Deixa eu te dizer, ainda que o cenário possa parecer de morte, você precisa aprender a criar vida com as tuas palavras. Ainda que o cenário, querido, possa parecer de morte. Lá em Ezequiel, quando o Senhor falou com o profeta, ele disse, Ezequiel, o que é que você vê aí? Ele disse, um vale de ossos secos.
Quando o Senhor instruiu o profeta, ele disse o que é o profeta? Fica aí lamentando pelos ossos. Ele disse, fica aí lamentando porque o cenário é de morte. Não, ele disse, profetiza, Ezequiel. Fala, Ezequiel. E ele começou a falar. E o que aconteceu? De um exército de ossos secos surgiu um grande exército. Deixa eu dizer, eu declaro que na minha e na tua vida, querido, áreas que possam parecer ainda com ossos secos, se levantando um grande exército. Em nome de Jesus. Se levantando, querido, um grande exército. Coisas acontecendo, sobrenatural, para nos beneficiar. Pastor, isso não é ser muito egoísta? Não, querido, a gente ora também pelos nossos irmãos, amém? Aí você orar assim por eles também. Tem problema. Certa vez uma pessoa, eu posso falar porque ela não é daqui, chegou em mim e disse, rapaz, eu fico sem entender às vezes os crentes. E é crente, viu? Disse, às vezes os crentes acham que Deus vai parar tudo só para fazer a vontade dele. E eu fiquei olhando para ele, e eu pensando, querido, quem aqui tem filho? Se o teu filho ele tem uma necessidade, deixa eu te fazer uma pergunta, você para tudo para auxiliá-lo, sim ou não? E por que a gente pensar que Deus está tão ocupado que não pode te atender? Ou você não sabe que você é filho? Querido, nós somos filhos, querido. Filhos. E aí eu fiquei olhando para ele e eu digo, mas assim eu não consigo raciocinar contigo, porque você está vendo Deus como a gente vê o ser humano. Só que Deus, ele foge do nosso raciocínio lógico. Então eu preciso entender, querido, que eu não tenho como usar de lógica com Deus. Se Deus, querido, foi capaz de parar o sol para que aqueles servos dele tivessem vitória, o que é que ele não fará por ti? Se ele foi capaz, querido, de dar o único filho que tinha, o seu único filho para me salvar e te salvar, o que é que ele não faz mais? Agora, para que as coisas aconteçam, eu preciso entender que a minha fé faz parte, que a minha fé tem que ser atuante. Eu tenho que atuar com a fé que Deus depositou em mim. Eu uso a fé que Ele me deu. Eu desenvolvo essa fé em meio às circunstâncias. Então, se eu ouço, como é que a fé vem? A fé vem pelo Romanos 10:17. A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que a fé é desenvolvida? Diga, agindo e falando. Eu ouço, eu vou agir e eu vou falar. É igual oração. A própria palavra já diz, oração. Eu falo, mas eu tenho uma ação correspondente. Então eu preciso entender, querido, que Deus depositou em mim uma medida de fé, não apenas para que eu saiba, mas para que eu use. Uma medida de fé para que eu possa usufruir de coisas que na minha capacidade natural eu não usufruiria. Uma capacidade de passar por problemas que naturalmente sozinho eu não poderia passar. O que é que está escrito lá em Marcos capítulo 5? A respeito daquela mulher do fluxo de sangue. O que é que a Bíblia fala lá em Gênesis a respeito de Abraão? Não vou abrir lá, a história de Abraão. Queridos, Abraão sem o Espírito Santo dentro, o Senhor falando com ele. O Senhor chega em Abraão e diz, olha Abraão, pega o único filho que eu te dei, a quem tu amas, leva ele para o monte, chegando lá você sacrifica ele para mim. A Bíblia diz que Abraão simplesmente ajeitou os burrinhos, chamou os camaradas, foi com o menino, caminhou 3 dias, e quando chega lá que vê o monte, o que é que ele diz para os criados que foram com ele? Ele diz, eu e o menino subiremos, e eu e o menino voltaremos.
Que era o que ele estava dizendo, falando o que cria. Ele estava falando aquilo que ele estava crendo. E por que muitas vezes a gente vê a circunstância acontecendo e a gente não fala o que a gente crê, fala da circunstância? A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que há 12 anos ela padecia, ia para um médico, ia para outro, padecia, gastando tudo, antes indo de mal a pior. Só que tem uma chave aí nesse negócio, querido. A Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, o que era que ela ouvia falar de Jesus? Olha, existe um homem lá de Nazaré chamado Jesus, que onde ele passa os cegos enxergam, os leprosos são curados, paralítico começa a andar, surdo começa a ouvir, mudo começa a falar, cura se manifesta. Ela ouviu isso. Quando ela ouviu isso, gerou fé. Ela pensou, poxa, se existe esse homem, assim que eu vê-lo, certamente, a Bíblia diz que ela falou, ela dizia, certamente quando eu tocar as suas vestes, eu serei curada. E o que foi que aconteceu, querido? A Bíblia diz que uma multidão comprimia Jesus, e aquela mulher que, se fosse olhar na época, a cultura, a lei que era imposta, ela não podia nem estar próxima ali, ela tinha que estar longe gritando impura. E aquela mulher simplesmente, ela cheia de fé, porque ouviu falar de Jesus, ela começou a crer e falou. E depois que ela falou, ela agiu. E a Bíblia diz que quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Ao ponto, querido, do próprio Jesus olhar para os discípulos e dizer, rapaz, alguém me tocou. E os discípulos olham para Jesus e dizem, rapaz, você está de brincadeira. Uma multidão aqui te apertando, e você vem dizer que alguém te tocou. Claro que alguém te tocou, só que era um toque diferente, querido. Era um toque cheio de fé, querido. Cheio de fé. Nós fomos chamados para andarmos e vivermos em fé. Falando. Diga, eu falo. Do jeito que você falou aí, eu não acredito, não. Diga assim, eu falo. Querido, deixa eu dizer, você tem que falar. Você precisa dizer. Você precisa, querido, começar a enxergar pelos olhos da fé. Você precisa começar a sentir pela fé. Eita glória. Eu vou te dar um exemplo da fé aqui, bem simplesinho, só para você entender, querido, como a fé é. A fé começa a sentir até mesmo antes de pegar. Começa a sentir até mesmo de já estar nas mãos. Fecha teus olhos, por favor, pode ser. Por favor, peço que você feche seus olhos, todos vocês. Já fiz isso uma vez, fazer de novo. Talvez tenha alguém aqui que nunca. Mas eu quero que você imagine agora, querido, coisa bem simples. Um limão, bem azedinho, sendo espremido na tua boca agora. Ou então aquele zumbu, aqueles que estalam, tac. Pronto. Abre teus olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Eu vi algumas pessoas até fazendo careta. Sua boca encheu d'água ou não? Agora, quem aqui estava com limão na boca? Quem aqui estava com umbu na boca? Querido, você não estava, mas era como se tivesse. Do mesmo jeito é a fé, querido. Você pode não estar no momento, mas já começa a sentir. Como que aconteceu? Como que aconteceu? Começa a se ver já como que aconteceu. Começa a estar dentro da solução, não do problema. Vou dizer de novo, começa a se ver dentro da solução, não do problema. Já está encerrando, querido, não vou pedir que abra lá, mas voltando para a história de Davi. Aí quando falam do gigante, aí Davi diz, rapaz, é o seguinte, mas o que é que ganha aquele que derrubar esse gigante? Deixa eu te dizer, para essa luta que você tem passado, ele existe recompensa. Existe recompensa, querido.
Davi disse: quem é que ganha? E aí os frouxos disseram assim: rapaz, é o seguinte, camarada casa com a filha do rei, e ele e a família ainda ganham isenção de imposto. Davi disse: esse negócio é para mim, esse negócio aí dá certo. Quando Davi ficou sabendo que ele disse, você acha que Davi estava focando na solução, naquilo que ele poderia ganhar, ou ele estava focando ainda no problema? Ele estava focando era na solução, querido. Ele estava olhando, estava dizendo: olha, esse gigante aí eu vou derrubar ele, e assim como eu matei o urso e o leão, esse é o próximo. Eu gosto sempre de dizer isso: como você estaria, como você agiria, se aquilo que tem te pressionado tivesse sido resolvido ontem? Aleluia. Vou dizer de novo: como você estaria se aquilo que tem te afligido, te pressionado, tivesse sido resolvido tudo ontem? Você estaria sorrindo, alegre, feliz? Sim ou não? O problema é esse, querido, é que a gente olha para as situações como que não tem solução, enquanto Deus já está olhando resolvido. Já foi resolvido, querido. Diga: já foi resolvido. Por isso eu estou sorrindo. Cadê o sorriso? É assim que tem que ser. Sabe, quando nós olhamos para trás, nós dizemos: meu Deus, quantas coisas eu passei, quantas coisas o Senhor foi comigo, quantas coisas o Senhor tem me ajudado. E aí o coração começa a se encher de gratidão, e começa a glorificar o Senhor e dizer: Pai, como Tu és bom, como Tu és santo, Pai, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não é apenas o meu Deus, mas o Senhor também é o meu Pai. O Senhor cuida de mim, nos Teus braços eu estou seguro, Senhor. Eu sei que o meu amanhã será melhor do que o meu hoje. É assim que tem que ser, querido. Oh, glória. Aleluia. Fica de pé um pouquinho. Aleluia. 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 Do início, Deus. Me faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam Seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Aleluia. Seu amor me alcançou. Sigo Te
coração. Eu vejo, querido, que Deus está querendo multiplicar nesses últimos dias. Deus está querendo multiplicar no meio do seu povo. Deus está querendo fazer com que o seu povo dê mais fruto. Deus está querendo fazer com que chegue recursos na mão do seu povo. Deus está querendo uma igreja mais forte. Deus está querendo um povo mais aguerrido no que se diz respeito à sua palavra. Sabe, querido, eu vejo que a igreja está agora passando por um tempo, a igreja do Senhor, não a denominação, mas estamos iniciando um tempo de sinais, prodígios e maravilhas em manifestação. Eu declaro, queridos, que a igreja do Senhor viverá um tempo de busca tão intensa como nunca vista antes, onde o prazer de estar com o Senhor está sendo bem maior do que estar em qualquer outro lugar. Do que o prazer de estar conversando com o Senhor está sendo muito maior do que estar fazendo qualquer outra coisa. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, que presença maravilhosa, querido. O Senhor está presente em nosso meio. É palpável, querido. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, aleluia, tem pessoas aqui, querido, que se perguntaram, ou melhor, disseram: antes eu era mais fervorosa, antes eu era mais fervoroso. Deus está te convidando, querido, a você retomar de onde você parou, a retomar aquela sede, aquela vontade. Sabe aqueles tempos que você tirava tempo para Ele e que você não tem tirado mais? Ele continua lá. E Ele quer, querido, Ele deseja intervir na tua vida de forma sobrenatural. Mas Ele quer que você se achegue mais. Ele quer que você volte. Não é o primeiro amor, mas Ele quer que você volte, querido, até aqueles tempos de comunhão que você tinha com Ele antes. Ele não quer que você vá até Ele apenas quando a pressão chega. Não. Ele quer estar contigo também quando não tem pressão. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Oh, Senhor, obrigado, Pai, por cada vida aqui presente. Obrigado pelas famílias representadas. Oh, Senhor, nós Te amamos. Nós Te engrandecemos. Nós Te exaltamos. Quem tem alguém com algum sintoma de enfermidade no nosso meio? Oh, aleluia. Se tiver, eu quero orar por você. Aleluia. Todos sarados e curados. Amém. Aleluia. Tem alguém, querido, que ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje quer entregar a sua vida a Ele, ou de repente se afastou? Deixa eu dizer, isso não é placa de igreja nem denominação não, amém? Salvação é Jesus. Não foi a placa do Verbo, nem da Assembleia, nem de nenhuma outra que te comprou. Todos salvos? Além dessas 4 pessoas que disseram, tem mais alguém? Aleluia.